Olá, nós estamos na segunda parte do nosso vídeo, que estamos tratando do tema Método Histórico Gramatical, uma visão geral e panorâmica, parte 2. Nós iniciamos o nosso primeiro vídeo, falamos um pouquinho da origem, definição, e nessa segunda parte nós vamos falar sobre o método histórico gramatical a partir da Reforma até os nossos dias e finalizar com características desse método. Reforma Protestante, o grande revitalizador e avivador desse método. Lembrando que, desde a escola antioquena até o século XVI, esse método no mundo cristão, ele era quase unânime. Não existia um outro método que poderia degladiar ou lutar contra esse método, o histórico gramatical. Tanto Lutero quanto Calvino, falando aí a partir da Reforma, insistiram em que a função do intérprete é expor o texto em seu sentido literal, a não ser que o mesmo venha a exigir alguma interpretação figurada. Então, tanto Calvino quanto Lutero, que foram um dos nomes principais das reformas protestantes, eles defendiam essa interpretação literal, isto é, o método histórico gramatical. Um exemplo, Lutero chegou ao ponto de ter um embate, uma briga, uma rixa com Zwinglio, e como é conhecida como colóquio de Marburgo, onde a gênese desse embate, na verdade, foi um texto sobre a ceia, Foi um embate teológico de cunho exegético. Então, os reformadores, Lutero, Calvino, eles defendiam essa metodologia a unhas e dentes. E o princípio hermenêutico determinante na teologia de Lutero era que Jesus Cristo é a palavra fundamental das Escrituras. Ele fazia uma analogia, Lutero, ao texto como uma noz, cuja casca é dura demais e deveria ser lançada sobre um rochedo, Cristo. E assim então é descoberto o seu núcleo mais delicioso. Em outras palavras, essa metáfora de Lutero mostra bem que ele colocava Jesus como a chave hermenêutica. Cristo era a palavra de Deus. Lutero afirmava que a Bíblia era compreensível a todos enquanto fosse interpretada histórica e gramaticalmente sem o monopólio e a tutela da Igreja institucional. Nas suas palavras, sola Scriptura se tornou um lema da Reforma. Portanto, o método histórico gramatical se origina na intenção de retornar à infalibilidade das Escrituras sagradas. Então, os reformadores, tanto Lutero quanto outros, Zwinglio, Calvino, os pré-reformadores também, de Hus, Savonarola, toda essa escola daquele contexto, eles se detinham ao método histórico gramatical ao olhar o texto sagrado e ao fazerem teologia. Para Calvino, a primeira tarefa do intérprete é deixar que o texto diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deva dizer. É uma máxima de Calvino, e essa perspectiva hermenêutica ela ainda é muito presente nas tradições reformadas calvinistas. Ou seja, o texto, a gente tem que interpretar o texto e é o que ele diz, não é a minha ideia do texto. Isso é muito presente nas perspectivas exegéticas reformadas. Então, em suma, resumindo, os reformadores acentuaram a necessidade do retorno às Escrituras, onde ressaltavam a interpretação histórica gramatical. A histórica, pois davam importância ao contexto histórico onde os livros foram escritos, e gramatical, pois referiam-se à apuração do sentido dos textos bíblicos mediante estudos das palavras e frases em seu sentido normal e claro.
Então ele é histórico porque ele não desmerece a historicidade do texto, tá? E ele é gramatical porque ele se inclina, né, na apuração do sentido dos textos mediante ao estudo das palavras e frases no seu sentido normal e claro. Basicamente, essa é o que o método histórico gramatical faz ao fazer exegese bíblica. Após a Reforma Protestante, já no século XVII, XVIII, nós temos um movimento chamado pietista. Não é petista, é pietista, tá? Eles também adotaram o método histórico gramatical como fundamental para o entendimento das Sagradas Escrituras e a vida de santidade. Posteriormente, já andando um pouquinho na linha do tempo que nós estamos traçando aqui, né, de forma panorâmica, já no século XXI, o método histórico, o método histórico gramatical, ele foi reafirmado como uma reação ou alternativa em relação ao método histórico crítico, que foi intensamente difundido pelos denominados teólogos liberais. Aí há uma tensão entre o método histórico gramatical e o método histórico crítico, mas nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Características do método histórico gramatical. Uma especificidade desse método é a leitura crente, entre aspas. Isto é, o leitor vem com uma busca espiritual e com a ideia de que a Bíblia será a guia e autoridade para a sua vida. Tem uma perspectiva mais catequética esse método, o que confirma o fato de ser o método ou leitura exegética mais utilizada nos meios protestantes até os nossos dias, principalmente nas igrejas protestantes históricas de linha reformada. Esse método ainda está muito vigente e defendido. A chave de leitura é cristológica. Isto foi bem reorientado a partir das reformas protestantes do século XVI e XVII. Cristo faz unidade de sentido de toda a Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento. Cristo é a chave hermenêutica nessa metodologia histórica gramatical. Isso é bastante interessante, porque isso faz com que Cristo seja o centro das Sagradas Escrituras. Isso foi reavivado em Lutero, né, na Reforma Protestante. Existem várias correntes do método histórico gramatical nos meios protestantes que tendem tanto para uma leitura fundamentalista, isso é importante dizer, e quando eu digo leitura fundamentalista, você pode até voltar no nosso canal, tem um vídeo só sobre leituras fundamentalistas, que basicamente é idolatria da letra ou bibliolatria, né, uma leitura um tanto que ingênua da Bíblia Sagrada, quanto para o diálogo com premissas exegéticas do método histórico crítico. Então nós temos dentro do mundo dos teólogos, pensadores, pastores, que adotaram o método histórico gramatical como exegese bíblica, como leitura das Sagradas Escrituras. Temos tanto pessoas que adotaram uma leitura mais fundamentalista, né, quanto aqueles que fazem uma dialética, um diálogo com um método histórico crítico, até utilizando crítica textual, crítica literária, né, e fazendo até leituras diacrônicas do texto. Né? Essa questão de diacrônica e sincrônica, leitura diacrônica e sincrônica, nós falamos no nosso vídeo sobre método histórico crítico, você pode ver, está também no nosso canal. Então, numa perspectiva conclusiva, vale ressaltar que há uma tensão histórica entre o método histórico gramatical e o método histórico crítico, pois ambos podem ter diferentes abordagens e metodologias. Entretanto, podem ser de grande valia para a atualização da revelação, que é o papel da teologia e, por não dizer, da igreja na história. Prefiro particularmente seguir o seguinte conselho paulino, que está em 1 Tessalonicenses 5:22. Examinai tudo e retende o que é bom. Então, nós temos que examinar tudo, temos que ser dialéticos, temos que ser dialogais,
entender que cada método tem os seus prós e contras, cada método tem os seus pontos positivos e negativos. O que nós não podemos, na leitura das Sagradas Escrituras, é caminhar na estrada dos fundamentalismos, dos extremos, porque isso é bastante nocivo à fé cristã. Bom, espero que tenha ajudado nesse vídeo e eu quero, para aclarar tudo aquilo que foi falado, dizer algumas obras que eu utilizei ao falar sobre esse vídeo, o método histórico-gramatical, e que pode aprofundar a sua leitura sobre algumas questões que eu tratei. Uma obra é essa aqui, bastante interessante, História da Teologia Cristã, Roger Oslo, 2000 anos de tradições reformadas. Um livro bem grande, mas um livro bom para você manter na sua biblioteca pessoal. Outro livro é a Teologia dos Reformadores, Timothy George. Esse livrinho aqui, essa é uma versão antiga, também fala muito sobre os reformadores. E Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, esse livro aqui de David Dockery, da editora Vida, também fala muito sobre hermenêutica, escola antioquena, alexandrina, que nós tratamos na nossa primeira parte. E esse livrinho aqui, muito bacana, A Escritura Viva, Interpretações Cristãs da Bíblia, Elizabeth Parmentier, não sei se é assim que pronuncia, Edições Loyola. Então tá aí algumas dicas de leitura para enriquecer ainda mais o seu interesse com relação a essas temáticas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.